aula de hoje, olha só, aula de hoje, associação de resistores. Então você precisa, antes dessa aula, entender o que é um resistor. E tem essa aula gravada lá na plataforma Gonçalves Dias. Então essa aula e outras você encontra lá na plataforma, além de outros materiais. Tá ok? Então vamos lá, ó. Pega o caderno, caneta, lápis, fazer as nossas anotações na aula de hoje. Associação de resistores. Bom, nos circuitos elétricos, os resistores, muitas das vezes, eles precisam ser associados. Porque os resistores, no mercado, nós encontramos eles com os seus valores pontuais. Mas os circuitos elétricos, dependendo dos dispositivos, eles nem sempre vão trabalhar com esses valores pontuais. Como é que nós iremos fazer então? Só para ter um exemplo. Você pode ir ao mercado e encontrar resistores de 2, de 10, de 20, de 50 ohms, por exemplo, ou kilo-ohms. Mas no circuito você precisar de 12,3 ohms ou kilo-ohms. Como é que você vai fazer? Se não tem resistores no mercado com esse valor. Certo? Ou se você precisar de um resistor de 0,152, como é que você vai encontrar isso no mercado? Então não existe resistores, né, confeccionados, resistores aí que foram feitos, né, para todos os valores pontuais, certo? Então, quando for preciso esses valores, o que nós fazemos para poder colocar esses resistores necessários nos circuitos é fazer as associações. Certo? E aqui nós vamos ver 3 tipos de associação. Associação em série, associação em paralelo e associação mista, que é aí quando aparece tanto série e paralelo nos circuitos. Ok? Então vamos começar aqui com a associação em série. Na associação em série, os resistores, nos circuitos elétricos, eles são colocados um após o outro. Mas isso não quer dizer que esses circuitos eles estejam de fato associados em série. O que vai determinar de fato que esses dispositivos eles estejam associados em série vai ser a passagem da corrente elétrica, que vai ser única por todos os resistores. Ou seja, a mesma corrente vai atravessar todos os resistores associados. Isso é que vai caracterizar a associação em série. Então vamos colocar aqui. Então vamos supor, a gente tem aqui, ó, resistor, né, resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Aqui associados, né? Então, vou chamar aqui de R1, R2 e R3. Para essa configuração, nós vamos aí, tudo que for feito para essas 3, vai ser feito para mais ou para menos valores, certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó, o ponto A e o ponto B, eles vão ser aqui limitados por uma DDP, logicamente. E a corrente elétrica I, ela vai atravessar o resistor 1, ela vai atravessar o resistor 2 e vai atravessar o resistor 3. Por quê? Porque entre esses resistores não existe nós. E são os nós que vão fazer essa divisão da corrente elétrica. Então a mesma corrente atravessa todos os resistores associados. Isso que caracteriza uma associação em série, certo? Uma outra situação que nós vamos perceber aqui vai ser o seguinte, é que essa DDP total, que é a DDPU, ela vai sofrer uma divisão proporcional a cada resistor. Ok? Então é o seguinte, ó, percebam que a DDPU, ela está aí abarcando
os 3 resistores. Então, o valor dessa DDP, ela vai se dividir aqui, ó, entre os resistores 1, 2 e 3. Então, eu vou ter, ó, DDP1, DDP2 para o resistor 2 e a DDP3 para o resistor 3. Ok? Então, para uma associação em série, o que, que nós vamos observar? Primeiro, é que a corrente elétrica ela é constante, ou seja, ela é a mesma para todos os resistores, e que a DDP total ela vai ser igual à soma das DDPs referentes a cada resistor. Pronto. Certo? Isso se a gente for colocar para um sistema maior, né? Então vai até a DDP-N, né? Ou a DDP vai ser igual ao somatório das DDPs, vou botar aqui N, com N indo de 1 até o infinito aí, né? Isso vai depender aí da quantidade de resistores associados. Tá, ok? Então, as duas coisas que nós vamos observar vai ser isso. A corrente constante e a DDP ela vai se dividir de acordo com cada resistor. Tá certo? Se nós pegarmos aqui essa configuração da nossa DDP, ó, então DDP, para a situação que nós temos, DDP1 mais 2 mais 3. Para eu transformar este circuito que aqui está, certo? Substituir todo ele por um resistor, nós vamos ter o seguinte, ó. Isso vai ser igual a um resistor, que é o ponto A, que é o B, limitado pela DDPU, e esse resistor vai ser o resistor que nós vamos chamar de resistor equivalente, que vai ser atravessado pela corrente elétrica I. Certo? Então, esse U, que é o total, ele é relacionado ao equivalente e à corrente, né? Se nós utilizarmos a primeira lei de Ohm, vocês vão ver que U é igual, esse U aqui, DDP, ele é igual ao resistor equivalente vezes a corrente. Certo? Quem vai ser a DDP1? Vai ser R1 vezes a corrente I. Então, R1 vezes a corrente I. Quem vai ser o 2? O 2 vai ser R2 vezes a corrente I. O 3, R3 vezes a corrente I, né? Isso, se nós continuarmos aqui, né, até o N, né, uma quantidade aí qualquer, isso vai ser Rn vezes I, ok? Percebam o seguinte, que independente da quantidade de resistores vezes corrente que nós vamos ter, a corrente elétrica ela se repete. Então, nós podemos colocar aqui ela em evidência, ó. Então, vai ficar aqui o resistor equivalente vezes a corrente vai ser igual, ó, corrente, que é o fator comum, não é? Multiplicado por R1 mais R2 mais R3 até o Rn, né? Corrente dos dois lados estão dividindo, né? Então, o resistor equivalente, ele vai ser igual, ó, R1 mais R2 mais R3 mais Rn, né? Então, é dado pela soma. Basta somar os resistores associados. Então, para encontrar o resistor equivalente, basta fazer a soma. De forma geral, nós podemos escrever assim, ó, que o resistor equivalente ele é igual ao somatório, não é, da resistência de N com N indo de 1 até o infinito. Pronto. Essa é uma forma mais geral de representar a nossa resistência. Ok?
ok? Existem casos especiais. Quando nós tivermos, por exemplo, aí, ó, resistores iguais. Para resistores iguais, ó. Então, R equivalente vai ser o quê? Vai ser R mais R mais R mais R mais R, por aí vai. Então, basta eu somar o N, que é o número de vezes que esse R se repete. Ou seja, é a quantidade de resistores iguais que eu tenho na associação. Ok? Então, essa é a associação em série. Associação em série é caracterizada pelo quê? Resistores que são atravessados pela mesma corrente. Certo? Lembrando, não são correntes de mesmo valor, mas é a mesma corrente. Ok? Então, isso vai ser a associação em série. Para a associação em paralelo, a associação em paralelo ela vai mudar pelo seguinte. Na associação em paralelo, nós temos agora os resistores, eles sendo atravessados por correntes diferentes. Então, vamos supor aqui um circuito que envolvam 3 resistores. Vamos desenhar aqui um circuito um pouco menor. 3 resistores que são tocados aqui, né, todos os 3, pela mesma DDP. Então, eu vou ter o seguinte, uma corrente elétrica I, certo? Essa corrente elétrica I, quando ela chegar neste nó, ela vai se dividir em I1, corrente elétrica 1, ó, corrente elétrica 2 e corrente elétrica 3. Isso, logicamente, que vai ser proporcional às resistências, certo? Então, elas vão atravessar os resistores, irão se somar quando chegar aqui neste outro nó, voltando a ser a corrente elétrica I novamente. Ok? Então, esses são os nós que irão dividir ou não é, juntar aí essas correntes elétricas. Tudo isso com o intuito, né, o que nós vamos analisar, é essa associação que vai representar apenas um resistor, que nós vamos chamar de resistor equivalente, certo? Então, aqui nós temos os nós sendo atravessados pela corrente elétrica I. Ok? Nós queremos encontrar esse circuito aqui, né? Então, o que é que vai mudar? O que vai mudar do de série, né, em série para o de paralelo, vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou ter a mesma DDP para os 3. Percebam que os 3, ó, eles estão recebendo a DDP pelos mesmos pontos. Ok? Então, eu tenho a DDP constante. E a corrente elétrica, ela vai se dividir, ó, dependendo da quantidade de resistores que nós vamos ter. Certo? Isso vai depender da quantidade de resistores. Como nós estamos trabalhando com 3 resistores, então, se divide aí basicamente em 3, nesse exemplo. Mas se tivesse mais resistores associados em paralelo, se dividiria em mais. Tá, ok? Então, aqui é o seguinte, nós vamos utilizar, pegando aqui a corrente elétrica, não é? Nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, né? I é igual ao quê? É igual a U sobre R. No caso, né, corrente é DDP sobre resistor equivalente. Isso vai ser igual ao quê? Quem vai ser corrente 1? Corrente 1 vai ser DDP dividido pelo resistor 1. Ó. DDP, resistor 1. Ó. Mais, quem vai ser I2? I2 é DDP sobre resistência 2. O 3, utilizando o mesmo raciocínio, vai ser a DDP sobre a resistência 3. E isso até lá um valor qualquer do N. Né? Percebam que o U está se repetindo.
eu posso colocar em evidência. Então vai ficar U sobre o resistor equivalente, DDP, que multiplica quem? Ó? 1 sobre R1, né? Mais 1 sobre R2, 1 sobre R3, até, né, o Rn. Né? No caso, o U vai estar ali multiplicando ou dividindo dos dois lados. Né? Então, nós podemos aí cancelar. Vai sobrar o quê? Vamos lá. Olha como é simples. Vai sobrar, ó, 1 sobre o equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até o Rn. Ou seja, para a associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso dos resistores associados. De forma geral, nós podemos fazer o seguinte, né? Escrever o seguinte. Ó. O inverso do resistor equivalente ele vai ser igual ao somatório do inverso dos resistores associados, né? Tomado de N, né? De 1 até o infinito. Então vai ser R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, assim até a quantidade de resistores que nós vamos ter aí associados. Ok? Bom, aqui nós vamos ter também casos especiais. O primeiro caso é quando, ó, nós tivermos aí resistores iguais. Quando nós tivermos resistores iguais associados em paralelo, vai ser o seguinte. Ele vai ser dado aí, quando nós vamos fazer, né? Vai ficar ó, 1 sobre o resistor equivalente. Vai ser igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, por aí vai. Certo? Como se trata aqui de 3, então vão ser 3, né? Mas vamos supor que nós temos aí uma quantidade N. Pronto. Então, esses resistores aqui tem N resistores desses, né? Bom, então o equivalente ele vai ser o quê? Se nós estamos somando a mesma coisa N vezes, é o mesmo que N multiplicado pelo inverso, né? Se eu inverter os dois lados, eu vou encontrar o seguinte, ó, que o resistor equivalente vai ser igual. No caso aqui não é equivalente, aqui é só R, né? Vai ser R dividido por N. Percebo que é o contrário do que nós fizemos lá para a associação em série. Na associação em série era a multiplicação, N vezes R. Em paralelo vai ser a divisão de R sobre N. Isso para resistores iguais. Nós temos o segundo caso especial, que é quando nós trabalhamos com dois resistores. Deixa eu apagar essa parte aqui do meio. Quando nós trabalhamos com dois resistores, ó, então para dois resistores, nós vamos ter o seguinte, certo? Então, 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R1 e R2 estão no denominador. A gente pode colocar aqui em evidência. Vai ficar ó, R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. E essa divisão, esse produto dividido por R2 vai dar R1. Ou seja, o resistor equivalente é igual ao produto dividido pela soma dos resistores. Certo? Bom, para uma associação mista, é só fazer a parte que é em paralelo, e a parte que está em série, em série. Ok?
Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.